E nesses casos de catástrofe, ou resgate coletivo, de acidentes, em que tem a negligência humana, né? Ali o homem que poderia ter colocado recursos, que poderia ter melhorado, nesse caso a gente antecipou a morte daqueles que estão envolvidos ou está dentro de um contexto? Tem uma pergunta que fala sobre isso no Livro dos Espíritos, que a resposta é a seguinte: se caso você fizer traçar algum desse período, você vai ser cobrado, né? E ele fala assim: o escândalo é necessário, mas ai daquele por onde o escândalo vier. Só que no nosso entendimento desse escândalo seria uma tragédia, uma calamidade, algumas outras coisas mais que nós estamos vendo hoje, né? Então, o que acontece? Essa criatura que promoveu estes escândalos, essas destruições, essas tragédias, eles vão responder, sim, sem dúvida nenhuma. Mas todas aquelas pessoas que participaram dessas tragédias e muitas desencarnaram, eles foram encaminhados a este momento para resgatarem algumas falhas do passado. E o interessante é que nos resgates coletivos, as pessoas que estão comprometidas com as mesmas falhas, ou aproximadamente as mesmas falhas, eles se reúnem de uma certa forma que eu procurei pesquisar sobre isso. Então, o que os espíritos me identificaram, me falaram, né, por intermédio dos livros, sem dúvida? Eles falaram que nós carregamos no nosso perispírito marcas de todas essas coisas que por nós foram feitas, boas e ruins. Então essas marcas são como se fossem ímãs e são atraídos por um foco. Então eles se aproximam. Vê que interessante. E ali acontece a justiça divina. Porque é interessante que, na realidade, tem uma pergunta, a próxima, logo após essa pergunta, que o Kardec pergunta assim aos espíritos: com que fim Deus fere a humanidade? Com que fim Deus fere a humanidade de flagelos destruidores? Então eles respondem dessa forma muito sucinta: para fazê-los progredir mais depressa. Entendeu? A destruição é uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos. Essa destruição é a dor, é o sofrimento, é aquela volúpia de tantos espíritos que desencarnaram, mas para a regeneração. Que nem nós estávamos comentando, amigos nossos tão queridos desencarnaram na pandemia. Que nem eu tinha um amigo, o Oswaldo de Jesus, que ele fazia caridade, e era uma pessoa muito alegre, contava piada e trabalhava conosco na Santa Casa. E ele fazia massagem em idosos em casa, né? Ele ia na casa das pessoas necessitadas e fazia massagem. A massagem dele é uma terapêutica que tirava as dores daquelas pessoas que eram acamadas, etc. Desencarnou. Foi o primeiro caso da Baixada Santista. Desencarnou lá, acredito que foi no Ana Costa, se não me engano, né? Uma pessoa tão boa. E aí eu pensei assim comigo: pô, mas por quê? Né? Uma criatura que fazia o bem, cuidava de idosos e tudo, né? Aí os espíritos, eles sempre nos sopram, né? Foi a necessidade dele. Ele já descobriu a caridade por intermédio do trabalho que ele fazia. Então ele retorna, se prepara novamente e lá no plano espiritual já começa a sua atividade na caridade, porque lá não tem remuneração. Lá o trabalho é por amor. E quando ele retornar, ele vai retornar com essa bagagem, né, que já obteve nessa experiência, em outra experiência, numa condição mais eficaz, como um médium, né, uma pessoa caridosa, como todos aqueles que nós já conhecemos. E assim sucessivamente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.